Quinto ano, tudo bem com vocês? Mais um episódio com vocês da aula de Geografia. E no vídeo passado, vocês perceberam a questão da música Planeta Água, certo? E o que ela retratou para nós? A questão da água no nosso planeta. E se nós ficássemos sem esse recurso tão precioso na nossa vida? Não teríamos como viver, né? Para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos desse recurso e precisamos dar valor a ele. Hoje nós iremos estudar um rio muito importante para o nosso país, ou seja, principalmente para a região Nordeste, que é o Rio São Francisco, certo? E ele é um rio muito importante, por quê para a região Nordeste? Porque ele abastece aquela população que vive naquele local. Na página 157, quando fala sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, por que ele tem esse nome de Rio São Francisco? Devido na época que o Brasil era colônia, né, o Américo Vespúcio, ele descobriu essa mina, da onde o Rio São Francisco estava nascendo ali, e deu esse nome de São Francisco, por quê? Devido, na Europa, eles comemoraram um dia santo que era São Francisco. Na página 158 de vocês podem perceber duas gravuras. A gravura 1, que é onde que mostra o nascimento do Rio São Francisco. Que ele faz todo esse trajeto do nascimento dele, que ele vai perpassando ali da nascente, e ele vai fazendo o seu percurso logo na gravura 2, ó, ao longo desse trajeto aonde que ele vai desembocar. Ele vai desembocar onde? No Alagoas e Sergipe, que é onde que ele abastece toda a população daquela região. Bom, e na época nós podemos perceber também, dentro da apostila, nos aspectos históricos, na época do período colonial, o rei de Portugal ele não deixou pequenos grupos de pessoas se situarem na Zona da Mata. A Zona da Mata, o que é Zona da Mata, pessoal? É uma sub-região da região Nordeste. Então, o rei de Portugal não deixou as pessoas morarem ali. Por quê? Porque atrapalharia a questão da produção da cana-de-açúcar ali para eles. Porque eles visavam o quê? O Portugal? O lucro, né? Da questão da cana-de-açúcar. Então, se tivesse pessoas ali morando, impediria esse lucro ali. Ok? E para onde que foram as pessoas com suas famílias e vaqueiros que tinham gado ali para se situarem? Eles foram morar nas extremidades, ou seja, de rios, certo? E em rios com pequenos percursos. E também eles se instalaram também às margens do Rio São Francisco. E essas pessoas que moram às margens dos rios foram chamadas de população ribeirinha. Por isso que quando vocês escutam falarem dessa palavra população ribeirinha, são pessoas que moram às margens dos rios. Tá? E quando essas pessoas se colocaram ali, às margens do Rio São Francisco, povoaram ali e foram criando pequenos vilarejos, pequeno comércio, ali foram crescendo. Esses rios também, aonde que elas se situaram, foram chamados também de Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais? Devido a esse grupo de pessoas que traziam animais com eles, porque os animais se instalaram ali, porque abasteciam também com as águas dos rios que passavam por ali perto. Tá? Continuando o nosso estudo na apostila, na página 161, o Rio São Francisco ele é um recurso assim, muito precioso para aquela população da região Nordeste, porque abastece todo mundo ali. Ele não seca devido à nascente, que é na Serra da Canastra, aonde que a própria chuva ali, no período das chuvas, aonde que ele nasce, dá para ele ter seu curso com as águas, sem ser impedido ali pela seca. Todo o período de tempo ele se situa ali, devido à sua nascente. Porque lá na nascente, quando as chuvas vêm, sempre vai tendo a quantidade de água que vai abastecendo todo o percurso do Rio São Francisco. E quando os rios que permanecem, que não secam, são chamados de rios perenes. Tá? Esses tipos de rios são aqueles que nunca secam
durante a seca, né? E principalmente no sertão nordestino. Tá, os problemas que nós temos no sertão nordestino significa a questão da seca daquele povoado, né, do Nordeste, e aonde que as pessoas lutam pela sobrevivência, a questão da água. Mas o que acontece ali para elas sobreviverem? Elas necessitam dessa água para sobreviver. E aonde que elas retiram essa água? Através do Rio São Francisco. E por que ele é chamado de São Francisco? Ou seja, também de Velho Chico? Velho Chico devido às suas cheias, entendeu? Por isso que chama de Velho Chico. E as suas cheias e as suas margens são férteis. Tá? E por que ele é importante para a população do Nordeste? Ele é importante na população do Nordeste, por quê? Porque ele abastece toda a população, ele proporciona alimentação para as pessoas, principalmente o fornecimento de peixes. Na página 164, vocês podem perceber também que ele possibilita as suas margens, como eu falei que são férteis, a produção de frutas, como manga, laranja, uva, melancia, mesmo ele tendo um solo semiárido. Tá? E também ele produz a energia elétrica para aquela região também. Outra questão que nós podemos conversar aqui agora, também, dentro do Rio São Francisco, há um projeto, um tempo atrás, em 2016, os governantes queriam resolver o problema da questão do Nordeste, no sertão. O que eles pensaram? O Rio São Francisco está posto ali, ele abastecia os locais. Só que as pessoas teriam que ir longe para buscar estas águas, né, e irem carregando até chegarem às suas casas. Então o governo lançou um projeto chamado Transposição das Águas do Rio São Francisco, ou Velho Chico. Será que essa transposição foi um problema para o Velho Chico ou não? Quais as condutas? As condutas contra e quais seriam a favor desse projeto? Tá. Nós temos dois projetos que o governo fez. A transposição das águas do São Francisco e o projeto cisterna. A transposição seria como? Eles emendariam, naquela época, canos de diversas saídas do Rio São Francisco para abastecer as cidades do sertão nordestino. Por quê? Porque ali as pessoas não passariam necessidade na questão da água e irem longe para buscar essa água. Ok. Só que nessa construção, qual seria um dos problemas? Muito gasto, nem dinheiro. Tá. E o projeto Cisternas? O projeto Cisternas é um projeto que não teria muito gasto. Por quê? É um projeto onde se instalaria uma cisterna, né, num local próximo às casas ali daquele vilarejo, e aonde que as pessoas buscariam no fundo de casa, retirariam a água dali para o seu sustento, certo? Uma da questão do projeto da transposição da água do Rio São Francisco, que seria a favor, é que esse projeto defenderia que 12 milhões de brasileiros, mais de 400 municípios do sertão seriam beneficiados com essas águas, com as obras concluídas para ter abastecimento. Tá. E qual seria a questão contrária, ao contrário da transposição? Que essa obra seria cara. Então esses dois aspectos, na época, foram discutidos. Tá? E aí por isso que eles tiveram também esse projeto cisterna do fundo de quintal das casas. Certo? Então, quando a gente fala essa questão de água, de rios, nós temos que prestar bem atenção qual que é a finalidade daquele rio para aquela população. Qual que é a preocupação dos governantes em relação àqueles rios que perpassam ali naqueles locais. Quais são os projetos? Né? Porque nós vimos aqui na região Nordeste, são dois projetos que foram implantados em 2016, a transposição do Velho Chico e o projeto Cisterna. Tá. A partir daí dessa fala que nós vimos aqui agora sobre o Rio São Francisco, vocês terão agora, na página 169, aqui, vocês irão fazer a atividade para o tio Carlos explicar o que é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, é o que nós acabamos de falar, né? E citar e explicar 3 argumentos a favor do projeto. É o que nós vimos aqui agora. Nós temos
argumentos a favor e contra a transposição. Depois, na página 170, vocês vão citar 3 argumentos contra esse projeto. Enquanto a transposição não acontece, outras soluções podem se resolver para as famílias que partem do problema da falta de água. Uma dessas soluções é a construção de cisternas. Olha aqui, o que é uma cisterna? O que vocês entendem? O que seria uma cisterna? Alguém de vocês já ouviu falar sobre isso? Por que as cisternas podem resolver parte do problema da falta de água? Na página 171, vocês têm relacionar colunas. Tá? De acordo com as gravuras, vocês vão relacionar a questão dos enunciados, certo? A página 172, vocês vão fazer o exercício relacionado ao Rio São Francisco, tá? Vão marcar, é questão de múltipla escolha, tá? E a letra B, vocês vão escrever o quê? Reescreva as frases incorretas, tornando-as corretas. E explicar o que é nascente e foz, como o tio Carlos explicou no primeiro vídeo lá, o que seria. 2. Releia o poema sobre o Rio São Francisco e façam as seguintes interpretações. Continuando na página 173, vocês vão fazer... identifique esses benefícios nas imagens a seguir e em seu caderno crie uma legenda para cada uma de acordo com a sua numeração. O que seria essa primeira gravura aqui? O que está relacionado a quê, o Rio São Francisco? A segunda, o que está fazendo? A terceira e a quarta, certo? Então, vocês vão colocar o que cada foto está mostrando para nós. Na página 174, do mesmo jeito, a figura 5 e a figura 6. Tá. Na número 3, vocês vão ler a reportagem a seguir. Sinais de degradação do Rio São Francisco preocupa especialistas. O que é degradação, pessoal? O que é degradar o meio ambiente? É você fazer mal para o meio ambiente. Ou seja, jogar lixo nos rios, está degradando, certo? Então aqui é uma reportagem, uma notícia, que está falando sobre a questão dessa degradação. Ok. E na página 175, vocês terão algumas questões de acordo com essa reportagem. O que é uma mata ciliar? O que será que significa uma mata ciliar? Mata ciliar é uma vegetação. Explica o que é assoreamento. Assoreamento, vocês procuram no dicionário. O que significa assorear? O Dia Internacional da Água é 22 de março. Por que você acha que foi necessário criar essa data, do dia 22? Grife os problemas do Rio São Francisco citados no texto. Esses problemas ocorrem apenas no Rio São Francisco? Justifique. Será que só no Rio São Francisco tem esses problemas? Devido aos esgotos lançarem dejetos no rio? O projeto Cisterna ganhou um prêmio internacional. Explique por quê. Será que por que ele ganhou um prêmio internacional? Certo? Então, essas são as atividades para vocês fazerem no caderno de vocês. As que são de responder na apostila, vocês vão responder na apostila. As que têm espaço. As outras, a de casa, que está informando aí, é no caderno de casa. Ok? Então, até mais.